Amém. Tá gravando. Então tá, eu vou começar a falar, tá bom? Então tá, gurias. O Senhor né, eu tava orando e depois que a Fábio me intimou a dar a reunião, né, eu tava, né, pedindo ao Senhor uma palavra que viesse falar aos nossos corações para que a gente não errasse mais, né, para que a gente estivesse sempre o mais próximo, né, no caminho, né, o mais próximo do caminho, do alvo, e se ia chegar mais perto. Eu, essa palavra, espero que falou muito comigo, né, bastante comigo, espero que fale realmente com vocês, que é algo bem do nosso dia a dia, é algo que a gente possa, que a gente está sempre podendo crescer, né? Então, eu coloquei até título, viu que chique. Título da mensagem hoje é Conexão de Jesus. Então, Jesus, onde ele estava, ele sempre se conectava com muitas pessoas, né? Ele sempre era cercado de multidões e na sinagoga ele sempre estava sentado, estava ensinando e estava falando para as pessoas sobre o reino e, né, ali nos evangelhos a gente vê muitas coisas, né, que não é para falar? É sim, eu tô dando oi pra Aline, desculpe. Ah, tá bom. Tá. Então tá. Então, né, na multiplicação de pães e peixes, a gente vê que ele era cercado por muitas pessoas e sempre muitas pessoas estavam atrás dele. Né? Essas pessoas, algumas pessoas eu acredito que eram realmente que estavam muito sedentas por ele, né? Que queriam realmente conhecer mais do reino, conhecer mais sobre o perdão, sobre o amor, sobre o que ele estava ensinando. Né? Eu tenho certeza que outras pessoas eram só curiosas e outras ainda, né, que estavam ali, mas porque queriam ganhar algo. Né? Mas hoje ainda não é sobre isso, sabe? Eu acho que é o que o Espírito Santo quer falar. Isso eu acho que talvez seja o tema para uma próxima reunião. Oi, Miriam. Então, Jesus tinha algumas pessoas que eram mais próximas dele, né? Ele enviou aqueles 70, né, com uma grande missão de curar os enfermos, de expulsar os demônios, né? E ele ceiou com 12, né? Ele sentou à mesa, ceiou com 12, passou, né, um ensinamento de ceia para os 12 discípulos, que eram ainda um pouco mais achegados a ele. E ele, quando ele foi subir ao Getsemane, ele subiu com 3, né? E o que o Espírito Santo, né? Perguntei, mas Espírito Santo, o que quer dizer isso tudo? Por que tu tá me mostrando isso, né? E daí a resposta foi assim: que a gente também se conecta com muitas pessoas, né? A gente está se conectando agora muito mais, né, pela internet com as nossas amigas, com familiares que estão longe, com pessoas às vezes que a gente nem conhece, né? Mas no nosso dia a dia a gente se conecta com os nossos maridos, com os nossos filhos e vendo e copiando a maneira de Jesus, né, que foi o que ele deixou para nós, a gente também deve estar próximo de muitas pessoas, a gente também deve estar conectado com várias pessoas, sempre com um propósito, porque ele nunca se sentou de qualquer forma para ensinar de qualquer forma as pessoas, ele sempre estava com um propósito maior, né? E então, eu acredito que essa é a maneira que nós temos de levar o amor dele, levar ele para as pessoas. Ele usa a nossa vida para dessa forma, eu creio, né? Então, mas vejam, né? Ele ainda, quando ele subiu no Getsemane, ele subiu com 3 pessoas. Então, eu me questionei, né? Mas por que, Jesus, isso, né? E levando isso para minha vida, como é importante a gente ter pessoas próximas de nós, pessoas que a gente pode falar,
dos nossos medos, dos nossos anseios. Veja, não é para a multidão que ele falou isso. Não foi para as 70 pessoas que ele falou isso e nem falou para os 12. Ele falou, né? Eu acredito que aquelas 3 pessoas que ele convidou para ir com ele no momento mais difícil da caminhada dele foram 3. E eu ainda assim nem sei se essas 3 sabiam de tudo que tinha dentro do coração dele. Mas, né, colocando essa parte para nós, como é importante nós termos uma mentora, né, ou uma amiga com quem a gente possa falar, né, o que a gente tem dentro do nosso coração, confessar os nossos pecados, né, que a palavra fala que a gente deve, o perdão já foi feito, nós já estamos perdoadas, mas para que a gente seja curada, para que a gente seja tratada naquilo, a gente precisa confessar uma para as outras, né? E como é importante a gente não abrir para qualquer uma. É importante a gente ter uma pessoa, né? 2, 3 pessoas, mas uma pessoa que a gente possa abrir, que a gente possa confiar nessa pessoa, que a gente possa contar o que tem realmente dentro do nosso coração. E mais importante do que nós termos uma pessoa é nós sermos essa pessoa, né? Para que a gente seja essa pessoa para as outras mulheres que estão aí fora. A gente é taxada, né? Mulheres no geral, né? Nós somos taxadas que a gente fala demais, né? Que a gente fala, a gente precisa falar lá aquele tanto de palavras por dia, né? Então, que a gente tome cuidado, que a gente não dê com a língua nos dentes, né? Para qualquer uma, e que quando a gente vê que uma amiga nossa está dando com a língua nos dentes para nós, que a gente não saia falando para as outras, que a gente guarde isso para nós e que a gente ore para essa pessoa, para essa menina, né, para essa amiga, para que ela contenha a língua dela, né? Para que ela seja transformada, para que ela seja tocada, o que ela, né, provavelmente se ela abriu para você ou abriu para, né, para nós, é porque ela estava precisando abrir. E quantas pessoas dentro da igreja mesmo, gente, né? Quantas pessoas a gente já viu que se machucou por isso, né? Que foi falar e viu que estava dando fofoca, viu que a outra pessoa estava falando dela. Sabe que nessa tarde a gente receba essa palavra do Espírito Santo em nossos corações e que a gente realmente trate isso. Se tem ainda, né, algo dentro de nós que precisa ser tratado nisso, ou que a gente ainda não descobriu alguém que a gente possa conversar, para que a gente possa tratar as nossas mazelas, que a gente ore ao Senhor e Ele nos mostre uma mentora, alguém que esteja próxima de nós, para que a gente tenha plena confiança, que a gente possa contar tudo que tem dentro de nós, sem medo que essa pessoa vai julgar, que essa pessoa vá nos culpar, que essa pessoa vá fazer o papel do diabo na nossa vida, né? E que nós também possamos ser para as pessoas esse poço de confiança, né? Que a gente não saia falando por aí da vida dos outros, falando por aí da vida das mulheres e falando, olha, aquela fez isso, não acredito, se acha santa, né? Que nós sejamos, possamos ser ensinadas nessa tarde, né? O Espírito Santo possa mostrar para nós e revelar isso, se há algo ainda que a gente não está fazendo correto, para que a gente acerte o prumo, acerte na caminhada, para que a gente não erre mais, não seja pedra de tropeço para nenhuma mulher. Amém? Mas ainda não era isso, né? Que o final ainda não é esse. E que quando ele subiu lá no Getsemane, Jesus subiu, ele deixou, né, os 3 ali embaixo, pediu para os 3 orarem por ele, e ele subiu mais adiante. Então, o que isso significa, né? Tem coisas que a gente só deve falar para o Pai. Tem coisas que quando a gente for rasgar o nosso coração, quando a gente for clamar ao Senhor, quando a gente for, né? Foi o que Jesus fez. Quando ele rasgou o coração dele, quando ele pediu para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
ele pediu para Deus, sabe? Então, isso me, me ensinou muito. Por quê? Porque às vezes a gente fala, né? No meu caso, eu tenho a Fábio como essa pessoa. E durante muito tempo na minha caminhada, eu falei para ela as minhas coisas. Só que eu deixei só nela, não que não seja o suficiente, porque eu tenho certeza que ela orava por mim, que ela buscava por mim, eu tenho certeza disso. Mas por muito tempo eu não falei para o pai, sabe, do que acontecia comigo, dos meus medos, das minhas aflições, e que isso, sabe, isso começou quando começou a mudar, quando eu comecei a falar para o pai, né, tirar a máscara do que tinha dentro de mim, a minha conexão com ele mudou. A minha, as minhas experiências com ele mudaram, com o Espírito Santo, com ele. Então, eu falei que não era para eu chorar, mas não dá. Então, que isso seja para vocês também, sabe? Que nós mulheres, a gente tem um costume de termos amigas, né? De conversarmos. Isso é bom, isso é excelente. A gente precisa conversar e tirar o que tem dentro do nosso coração. Mas que a nossa conversa mais importante seja com o pai. A nossa conversa de todos os dias antes de pegar no WhatsApp para falar com aquela amiga, seja com o pai. Seja, né, o medo que a gente tem de errar com os nossos filhos, o medo que a gente tem de errar com o nosso marido, ou o medo que a gente tem de errar de ministrar uma palavra, de falar com uma pessoa, ou mesmo as nossas aflições, as nossas, os nossos medos mais simples, que seja primeiro com o pai, sabe? Porque ele anseia essa conexão, ele anseia essa intimidade, ele anseia essa amizade conosco. O que, o que Jesus fez lá na cruz foi muito mais do que só, né, do que só um sacrifício, de que só a noiva, né, resgatar a noiva para o pai, mas não, quando ele quis o nosso coração, ele quis isso. Então é tão bonito, né, quando a gente, eu lembro que quando eu comecei quando eu conheci a Fábio, quando a gente começou a conversar, eu conversava com ela, meu Deus, olha, é a paciência dela. Porque eu ficava conversando com ela e tirando dúvida até 1h da manhã, 2h da manhã. Tantas vezes, né, Fábio? E Jesus, não sei nem por que eu tô chorando tanto. E quantas vezes eu deixei de falar com o pai? Porque tô cansada. Porque agora eu não queria falar. Porque agora eu tô brava. Porque agora eu tô. Porque tá doendo. O que tá fazendo, o que tá acontecendo. E é nesse momento que a gente precisa falar com ele. Que é o único que pode fazer alguma coisa. É o único que vai mudar a nossa história. Né? É o único que vai transformar, que vai libertar, que vai tratar e que vai nos consolar. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Me perdoa o choro, que esse não estava no plano, esse choro. E espero que o Espírito Santo ministre a vida de vocês, como ele ministrou a minha. E que a nossa conexão com ele cresça, né? Esse ano de 2021, cresça ainda mais, que a gente ouça a voz dele claramente
através de uma música, através de uma amiga, através da palavra, né? Que a gente nunca esqueça de ler a palavra, porque tudo que a gente precisa ele já deixou ali. Então, que isso seja, né, como meta nas nossas vidas, para que a gente venha a se libertar, a crescer, a amadurecer, porque o tempo de filha que não consegue deixar de olhar para o próprio umbigo já passou. O tempo de beber, de precisar de leite já passou, sabe? Então, que a gente aguente o caldo mais grosso, né? Que a gente esteja preparado para isso, sabe? Que a gente esteja com o pai conectado e que entenda o que ele quer falar e obedeça, principalmente obedeça, né? E obedeça com alegria e não tarde. Amém, meninas? Amém. Era essa a palavra que eu ia deixar para vocês hoje. Não sei, Fábio, se quer falar mais alguma coisa. Então, eu gostaria de só falar uma coisa, tá perfeito, muito obrigada, viu, por essa palavra rema. Deus te usou de uma forma tão linda. E esse choro, na verdade, é sensível, você está sensível ao Espírito Santo, e é gostoso. O choro nem sempre é tristeza e nem sempre é cura, às vezes é aquela comunhão gostosa, né? Então, o Senhor colocou no meu coração o Provérbios 10:12, quando você estava falando, discorrendo a palavra, né? Que o ódio, ele provoca, deixa eu ver, o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E eu e a Miriam estávamos conversando hoje de manhã e a gente falou sobre esse versículo. E olha só como o Espírito Santo vai linkando as coisas, né? Esse versículo não é só sobre amigos. Esse versículo fala sobre o Senhor, sobre o nosso Senhor. Jesus Cristo nunca disse: fulano, você está cometendo tal coisa. Porque ele, o próprio amor, cobria aquele pecado. E aquilo constrangia a pessoa que ela deixava de fazer. E quando a gente se torna semelhante a Jesus, a gente começa a fazer o mesmo. A gente não aponta mais o dedo. A gente verifica que está acontecendo aquela situação, mas o que a gente tem? A gente tem misericórdia. E a gente começa a olhar com outros olhos, né? Através dos olhos de Jesus. E bem aplicado ao que você disse, mas o mais importante mesmo é conversar com o nosso Pai. É conversar com Ele completamente nua, né? A gente não precisa entrar num quarto para conversar com Ele. Nós podemos conversar com Ele em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque senão eu só vou me restringir a um momento por dia para conversar com meu Pai. Claro que a gente vai ter um momento que a gente vai querer só o quarto, óbvio. Porque Ele vai desejar a nossa entrega total também. Mas nada impede que eu converse com meu Pai todo momento. E isso sirva para nós todos, que a gente seja completamente dependente para tudo, para comer, para se vestir. O Papai quer nos tratar assim. Ele quer decidir as coisas sobre a nossa vida, porque a vontade dele é perfeita, suave e agradável. Dá uma cansada. E que bom, foi uma palavra muito pontual que você trouxe, ainda que a gente saiba disso, é bom o pó da telha, né? A gente Sim. tem que entender, temos que lembrar, a gente tem que voltar, temos que fazer o caminho de volta. Amém? Exatamente. Amém. E é isso. Então, tá Gurias, Sara, eu só queria... Eu quero falar, eu quero agradecer a Sara que compartilhou, porque foi para mim também, sabe, Sara? Quantas Oi, vezes Aline. Deus falou, fala comigo, não com a Fábio. E eu lá ia, não, mas... mais dele, né? E foi muito legal, muito gostoso escutar tudo no carro, me emocionando Amém. quando
quando a gente se aproxima de Deus. Claro que tem coisas que é juntos, né? E que a gente não perca o tempo, não durma, né? Mas que a gente ore junto com os nossos amigos e com as pessoas que ele colocou no nosso lado, né? Obrigada por compartilhar compartilhar a palavra dele e as lágrimas também, que vieram também, né, comunhão com ele. Beijo, saudade de ti, hein, Sara? Beijo também, saudade, Aline. Deus abençoe. Amém. Amém. Não, ainda não. Então, amém, meninas. Eu posso orar para finalizar? Pode sim, se ninguém vai falar mais, estão tudo quietas, parece que caiu um peso na sala, será? Ui. Taylor. Fala aí, Taylor. Fala, mulher de Deus. Graça e paz, amém. Amém. Eu tô arrasada porque eu tô aqui esperando e está carregando. O link não entrava, pastor, eu sinto muito, tá? Não é que eu cheguei 25 minutos, eu cheguei no final pro amém, não. Eu peguei a irmã já terminando, né, Sara Belatti, que eu até italiano pelo jeito, né? Sou descendência italiana. Meu marido tem descendência italiana. Quando ela falou, sempre se eu entendi bem, né? Quando fala de termos aquela amiga, a nossa confidente, a mãe espiritual, né? Companheira de confissões, de batalha, de jejum, é um relacionamento que é muito importante. Ruth e Noemi, uma ajudou a outra, uma empurrou a outra para o propósito, né? O próprio Jonatas e Davi, como tantas outras, Jael e Débora, ou Jael e Baraque, nunca é sozinha, mas existem coisas, existem desertos que não somos nós e a irmã, mas somos nós e o Espírito Santo de Deus. Existem coisas que não somos nós e as redes sociais, somos nós e Deus. Na fila da imperfeita, eu sou a primeira, na fila daquela que erra, que vem menos, eu sou a primeira, mas hoje em dia, sobretudo nesse período de pandemia que a gente está vivendo, ainda, infelizmente, a gente vê isso no mundo cristão, eu falo em general, as redes sociais sendo lugar de jardim secreto, de encontro secreto, aonde a gente joga os quatro ventos, a nossa intimidade, ou problema com o pastor, ou problema com o irmão, ou problema incurante, como é que fala isso? Descuidando daquele lugar secreto que é chamado em Cristo Jesus. Eu não sei qual foi o discurso que a irmã falou, mas aquele pouquinho do choro dela era um choro de intimidade. Isso que eu percebi, foi um choro de intimidade com o Espírito Santo de Deus, e isso é muito importante. Nós estamos vivendo um período de café com Bíblia, tropa de elite, chá com Bíblia, suco com Bíblia, refrigerante com Bíblia, almoço com Bíblia, mas nada pode substituir aquela intimidade daquele lugarzinho em Cristo Jesus, aquela intimidade aonde nós somos revigoradas, aonde não tem julgamento, aonde não tem dedo apontado, aonde nós nunca iremos sentir nem maior ou melhor que aquele lugar de intimidade. Não esquecendo de que, como a irmã Suzana lembrou agora, sozinha se vai muito rápido, quando você corre ligeira, né, leve, mas juntas podemos ir bem longe. Eu quero frisar aqui, quando ela comentou da pastora Fabiana, que eu ainda, recebe, hein, pastor? Eu ainda não conheço de pessoa,
Mas durante esse período de pandemia, né, durante o período de crise, durante o período de enfermidade, porque eu fiquei 15 dias internada por conta do Covid, ela foi uma companheira, ela foi uma Ruth, ela foi uma mãe, ela foi uma irmã, ela foi uma ouvinte. Mas mais importante ainda, ela foi uma mulher que soube escutar e guardar para ela. E isso é muito importante. O relacionamento entre as mulheres de todos os níveis, de toda a classe social, de todo tipo de descendência de cultura, eu acho que é uma das coisas ao qual o Senhor, nesse período, durante essa situação, Ele está se usando para que possamos fazer a diferença. Portanto, parabéns ao Tropa de Elite, parabéns a Miriam Carvalho, que eu vejo tão ativa, publica, publiciza, Suzana. Eu achei assim, gente, que Bíblia é essa? Linda, com desenho, mas depois eu descobri que é porque acho que ela desenha por cima. Eu quero essa Bíblia também, gente. Que negócio é esse, né? Então, eu sigo, eu acompanho, vejo vocês. E estando aqui fora falando, tem uma publicidade que um ator francês, ele fala io tengo il cuore italiano, porque ele faz a propaganda de uma massa de tomate, né? Aí ele fala eu tenho um coração italiano. Então, eu tenho um coração italiano, mas a minha parte brasileira fica muito orgulhosa de todos vocês, porque de tudo aquilo que está acontecendo, eu não vi ainda mulheres de outras nações se moverem, perseverarem, lutarem, buscarem, publicizarem o reino de Deus como vocês, mulheres brasileiras, sabem fazer. Então, fica aqui o meu agradecimento e eu tiro o chapéu para todas vocês. Do mais, muito obrigada. Desculpa eu ter chegado atrasada. E a próxima, tentando conciliar com os compromissos, eu vou fazer de tudo para poder estar aqui. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Te amo, pastora Fabiana em Cristo, te amo. Queria dizer isso publicamente. Eu sou a sua fã. Ô, Taylor, eu também amo você, querida, minha amiga, minha amiga. A gente não se abraçou ainda, mas em espírito bastante. Garotas, está acabando, eu gostaria de convidá-las a voltar para a gente encerrar, ok? Pode ser mais 5 minutos. Não quero te atrapalhar, Taylor, eu sei que a agenda está assim. Fica em paz se não puder entrar. Eu cheguei atrasada, daqui não sai, daqui ninguém me tira enquanto eu não acabar. Mas, Taylor, nós tivemos problemas técnicos. Eu tive que reinstalar o Zoom. Uau! E eu fiquei aqui, aí depois eu falei, não, tem alguma coisa de errado, eu vou escrever para ela de novo, né? Eu não pensei em escrever para a Suzana. Falei, vou escrever para ela de novo, ainda bem que... Mas eu cheguei no tempo da bênção, eu recebi de qualquer jeito. É isso aí. Então, vamos voltar, tá encerrando. A gente sai agora e retorna, ok? Com o último link que foi enviado, certo? Vamos lá? Ok. Até daqui a pouco.